Fala galera, beleza? Tudo cuscuz com vocês? Gente, vamos para mais uma aula do nosso canal Deixa de História, deixa não, vamos estudar. Gente, o tema da nossa aula hoje é Mesopotâmia, certo? Tradução, região entre rios, que rios? Tigre e Eufrates, show de bola galera. Então, olha só, não é uma cidade, não é um império, é uma região, está localizada ali no continente asiático, não é nem africano, é asiático. Por isso, modo de produção asiático, mas eu vou falar isso um pouquinho lá na frente, beleza? Então, se é uma região, né, entre dois rios, Tigre e Eufrates, significa que por lá surgiram algumas civilizações. Professor, que civilizações foram essas? Temos aí a dos assírios, dos sumérios, dos acadianos, dos babilônicos, ou da Babilônia, né? Então, enfim, inúmeros povos que brotaram naquela região, ok? Que se organizaram naquela região, e é o primeiro relato das primeiras civilizações, beleza? Das primeiras cidades-estado. E aí eu faço logo uma observação, explico melhor o que é uma cidade-estado. Gente, na verdade é simples, é uma cidade que se autogoverna, é uma cidade autônoma. Lembrem-se que essa história de país é algo mais recente, beleza? Então, que havia eram cidades espalhadas e cada um tinha ali a sua própria política, sua própria autonomia em relação à sua cultura, seus costumes, beleza? Por que a gente estuda a Mesopotâmia? Além de ser o berço da civilização, os caras desenvolveram coisas, gente, que são importantes até hoje, certo? Então, por exemplo, os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme. Então, cara, a escrita é algo fantástico na evolução humana, certo? É o que faz a gente ser o que é hoje, graças à escrita, beleza? Os sumérios foram conquistados por outro povo, os acadianos, certo? Esse sim, bem centralizado, bem organizado. Temos a figura aí de Sargão, né? E quando eles conquistaram os sumérios, eles aprimoraram a escrita e desenvolveram o que hoje a gente chama de idioma, beleza? Imagina como era falar naquela época, hein, gente? Eu acho que eram mais expressões do que realmente um dialeto. Mas, calma, meu irmão. A gente tá se desenvolvendo, né? Já dizia Racionais, o bagulho é doido e o processo é lento, beleza? Gente, temos então pós-sumérios os acadianos na figura de Sargão I. Ele vai dominar boa parte dessa região e ele estabelece o primeiro estado centralizado da Mesopotâmia. Então é a partir daí que surge a divisão de classes, a sociedade de classes. Então cada um desempenhará, né, vai desempenhar uma função dentro daquela civilização. Então temos os artesãos, temos aí futuramente os soldados, os escribas, os sacerdotes e por aí vai, beleza? Gente, após temos a presença aí dos assírios, meu irmão. Ei, ó, os caras são bons de briga, beleza? Não baixa a guarda não, não baixa a guarda não. Então os assírios são os caras que vão desenvolver várias armas de guerra, estratégias, uma espécie de um soldado treinado, um soldado profissional, porque antigamente, meu irmão, todo mundo ia pra porrada, viu? Tinha essa não, homem, mulher, menino, cachorro, certo? Agora não, agora os caras têm um exército pronto para isso. Então, sem dúvidas, eles vão fazer até um estrago ali na região da Mesopotâmia. O líder mais famoso, né, dos assírios foi o Assurbanipal, beleza? Então, o cara criou aí guerreiros ferozes, certo? Os caras empunhavam aí a dominação pelo terror, saqueavam, destruíam, massacravam, beleza? Os vencidos. Foi o primeiro a ter um exército organizado. Show? Gente, após temos o Império da Babilônia, né? Os babilônicos. Meu irmão, todo mundo tem um vizinho que escuta Edson Gomes ou Tribo de Jah. Então, em algum momento, meu irmão, você já ouviu falar sobre a Babilônia, né? Babilônia chama! Eita, dona chama! Galera, por quê? Por que tanta referência à Babilônia como lugar caótico, de caos? Não só pela questão da nossa religião católica ou protestante, enfim, que tem uma passagem que envolve essa galera, né? Os seus antepassados, que foram os hebreus. Mas, gente, foi uma cidade que chegou aí a praticamente comportar 200 mil habitantes. Eita, será que vai cortar meu vídeo? Mas enfim, era muita gente. Imagina tu botar ordem num lugar, né, desse tamanho. Você provavelmente
que está vendo aí no interior, não chega nem perto o número da população, o censo, né, da sua cidade, como foi essa da Babilônia. Isso aí por volta de 1800 anos antes de Cristo. Então, meu irmão, não é a casa de mãe Joana. Desculpa aí se tem alguma Joana aí, viu? Brincadeira, só um ditado. Mas o cara precisava botar ordem em casa. Quem é esse cara que vai botar ordem? O famoso Hammurabi, onde ele cria o Código de Hammurabi. Vou citar uma tradução de uma lei, né, daquela época, a lei do talião, olho por olho, né, dente por dente. Aí Mahatma Gandhi, o herói lá da Índia, ele falava, ó, olho por olho o mundo acabará cego, né? Mas, gente, hoje nós entendemos que até mesmo a punição era diferente para quem era um nobre e para quem era um servo. Já havia essa diferenciação. Hoje, por exemplo, no nosso Brasil, a lei ela é uma só, né, para todo mundo. Se você tem uma Porsche, tá de boa, né? Se você for um favelado, cuidado, certo? Até você provar do contrário, você já está preso. Na época da Babilônia, a punição ela era maior, chegando inclusive até a pena de morte, se for o caso, se fosse para alguém da nobreza. Se fosse para alguém que era um escravo, um servo, você podia pagar com uma espécie de moeda que eles tinham lá na época, que eram os ciclos. Eram umas moedas de prata. Então já mostra aí um pouquinho também a questão do tratamento. Os concursos vestibulares adoram o Código de Hammurabi. Por quê? Porque as questões gostam de trabalhar com coisas que organizam a nossa cidade, como o trabalho, como as leis, beleza? E entre outras questões, a religião. Então, ela faz esse paralelo, ela volta lá no passado e te faz uma pergunta no presente, beleza? Então, é o primeiro código de leis, para você aí que vai estudar direito, com certeza vai voltar, né, e vai ler na íntegra um pouco dessas leis, certo? Essa pedra, ela ficava lá no centro, né, da Babilônia, para todo mundo ver. Para ler, eu já não garanto. Se hoje existe uma taxa altíssima de analfabetismo no mundo, galera, imagina na Babilônia dessa época, né? Mas já diz o ditado, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Então você visualizava aquela coluna de pedra com os escritos, você já sabia que ali tinha a ordem, que ali o coco é seco, beleza? Em seguida temos aí, por exemplo, os caldeus, né, que chegam a conquistar a Babilônia. Deles, o mais importante, inclusive, é citado, né, na Bíblia, é o Nabucodonosor, beleza? Que ele surge ali por volta de 600 anos antes de Cristo. Ele ficou conhecido também por grandes obras, né, como os Jardins Suspensos da Babilônia, que é algo, inclusive, que é interessante. Eu, particularmente, adoro essa ideia. Como eu já disse, sou nordestino, aqui o negócio é quente, galera, é 40 graus na sombra. Então eu mesmo já estou num projetinho aqui de arrodear minha casa de planta, de árvore, para ver se ameniza, se baixa um pouco a temperatura, né? E os caras estão lá numa região bem desértica, ok? Ele também criou os zigurates, que era uma espécie de um prédio, como se fosse uma governadoria, tanto para templo religioso, para questões também administrativas. E foi o danado do Nabucodonosor que escravizou o povo hebreu, gente, no famoso cativeiro da Babilônia, certo? Gente, o legado dessa região, que é a Mesopotâmia, temos, por exemplo, a matemática, né? Os caras criaram aí, desenvolveram o círculo 360 graus, a equação do segundo grau, certo? Eles desenvolveram também aí a astrologia, a astronomia, para poder controlar a seca e a cheia dos seus rios, beleza? Poder controlar o período aí de chuva, que nós sabemos que é escasso, mas eles já conseguem prever, já conseguem ter um controle. Em relação à religião, pouquinho diferente da do Egito Antigo, ok? Lá o chefe, ele não era a própria divindade na terra, ele era a espécie de um grande sacerdote, como se fosse um papa, uma pessoa que faz a mediação entre o céu e a terra. Em alguns locais eles eram chamados de patesi, beleza? Patesi. Então, gente, em resumo, é isso. Obviamente tem muito mais o que falar, dá para falar um pouco mais sobre cada povo desse, certo? Mas enfim, a ideia é que a aula se torne curta. Então, da região da Mesopotâmia, que hoje atualmente é a região ali do Iraque, beleza? Do Irã, é isso que eu tenho para falar.
Há outros povos, professor? Sim, há os persas, beleza? E há também, como eu citei, os hebreus. Mas aí, enfim, cabe a pesquisa. Então, gente, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Próxima aula vamos falar sobre o Egito Antigo. Então não perca, espero vocês lá, tá bom? Até mais, nos encontramos no Rio Nilo. Tchau, tchau, gente.